Bem, é hora de esticar as pernas e dar uma caminhada no parque. O sol está brilhando e você aproveita o clima e a vida como um todo. É quando vê uma nuvem vertical crescendo rapidamente. Um barco brilhante no início. Ela vai se aproximando assustadoramente rápido, ficando densa e escura. O céu vai escurecendo e uma rajada de vento sopra o chapéu da sua cabeça. E então seu cabelo começa a ficar em pé. Essa é a sua deixa para correr e salvar sua vida. Você está prestes a ser atingido por um raio. Neste exato momento, cargas positivas estão subindo pelo seu corpo. Elas se dirigem para alcançar a parte de carga negativa da tempestade. Se você não reagir rapidamente, essas cargas se encontrarão e isso acabará mal. Se não houver nenhum lugar onde possa se esconder, agache-se e tente ficar menor do que os objetos ao seu redor. Não deite no chão, pois ele pode estar molhado e, portanto, ser um ótimo condutor de eletricidade. Existem também outros sinais que indicam perigo durante uma tempestade com raios. Suas palmas das mãos podem começar a suar. Você pode ouvir estalos bizarros, zumbidos ou sons de vibração vindos de objetos metálicos próximos. Sua pele pode começar a formigar. Pode sentir um estranho gosto metálico na boca. Se não estiver mastigando papel alumínio, cuidado. Além disso, pode ser que sinta cheiro de cloro. Isso é ozônio. As cargas elétricas dividem as moléculas de nitrogênio e oxigênio, que são os principais gases que formam a atmosfera, em átomos separados. Quando esses átomos se juntam novamente, alguns deles produzem moléculas compostas de 3 átomos de oxigênio, que é o ozônio. Você talvez sinta o cheiro dele durante uma tempestade, pois as correntes descendentes de ar o trazem de grandes altitudes até o nível do seu nariz. Também é possível saber a proximidade de uma tempestade medindo o tempo entre ver o relâmpago e ouvir o trovão. Cada 5 segundos representam cerca de 1,5 km. O céu sobre sua cabeça vai escurecendo e ficando assustadoramente verde. Algo acerta sua bochecha. Ai! Isso dói! Ao pegar o objeto que o atingiu, você vê que é uma enorme pedra de granizo. Mas não está tão frio lá fora e não está chovendo. Você percebe como tudo está parado, quieto. Não há vento algum. Isso faz pensar na calmaria que antecede uma tempestade. E, de fato, logo você ouve um barulho. Ela está se aproximando rapidamente e o som vai ficando muito alto, como se um trem de carga estivesse se movendo na sua direção. Sei que não é um trem, é um tornado e você quase não tem tempo para escapar. Não dá para ver o funil por trás da nuvem de destroços, mas não tem como confundir essa coluna giratória de ar com qualquer outra coisa. Se o tornado o pegar na estrada, fique o mais longe possível do carro. Isso evitará que o veículo seja arremessado em sua direção. Encontre uma vala, deite-se nela e cubra a cabeça. Se estiver dentro de casa, afaste-se das janelas e se esconda no subsolo se possível. Agora você está à beira-mar, caminhando pela orla e curtindo uma brisa suave. De repente, o chão começa a tremer sob seus pés. Deve ser um terremoto. A próxima coisa estranha que percebe é a água recuando da praia a uma velocidade vertiginosa. Ela deixa o fundo do oceano exposto, a recifes e até peixes. É quando você ouve um barulho distante. É um tsunami. São só alguns minutos para salvar sua vida. Vá para um local alto imediatamente, pois uma onda gigante já está acelerando em direção à costa. Mas essa não é a única maneira de um tsunami se aproximar. Ele não necessariamente vem estourando na costa como uma série de ondas enormes. Um tsunami pode parecer como uma maré quando sobe rapidamente. Isso geralmente acontece em paralelo a uma forte turbulência subaquática. Ela puxa as pessoas para baixo da superfície e arremessa objetos pesados ao redor. Você também pode notar a água do mar borbulhando, turbilhonando e criando padrões bizarros. Eis um outro sinal claro de que um tsunami está chegando. Seu cachorro está inquieto. Ele fica arranhando a porta de entrada, vagando pelo apartamento e tentando se esconder em um canto. Normalmente calmo e dócil, o cão está agora uivando e latindo. O tempo também está louco nos últimos dias. Está quente e frio 24 horas depois. Além disso, você notou que o riacho, perto de sua casa, ficou mais movimentado, com as corredeiras borbulhando. Só quando os copos começam a tilintar no armário você percebe o que isso significa. O barulho é produzido por choques, que são minúsculos terremotos que antecedem o evento principal. Os terremotos costumam ocorrer em grupos. Se houver vários deles fracos, um muito maior pode estar a caminho. Algum tempo antes de o desastre acontecer, é possível notar luzes azuis bizarras. Algumas parecem estar vindo do solo, outras estão pairando no ar. Essas são as chamadas luzes de terremoto.
emitidas por rochas sob grande estresse. Podem ser vistas dias ou alguns segundos antes de o solo começar a tremer. Ao mesmo tempo, alguns especialistas duvidam da existência dessas luzes. Se você acha que um terremoto está prestes a acontecer e tem um peixe-bagre no seu aquário, preste atenção no comportamento dele. Os cientistas provaram que a espécie pode reagir a tremores de terra. Estes peixes ficam inquietos quando a atividade sísmica é alta. Alguns insetos são capazes de sentir uma tempestade se aproximando. Eles se preparam para o desastre natural, parando qualquer movimento. É por isso que, se você notar que muitos insetos ao seu redor parecem inertes, procure um abrigo. Já as abelhas podem prever fortes temporais. Elas começam a trabalhar muito mais um dia antes de começar a chover. As ondas quadradas ocorrem quando dois padrões de ondas diferentes se chocam. Esse fenômeno parece incrível, mas só se você estiver vendo da costa. Nem pense em entrar na água para brincar nessas ondas. Naquele local, existem correntes cruzadas que podem facilmente puxar até mesmo um nadador habilidoso para baixo da superfície. E se você vir ondas agitadas e selvagens, carregando detritos do oceano e algas marinhas, fique fora da água também. Pode ser um sinal de uma forte corrente de retorno. Ela pode levá-lo para longe. Se você vir algo verde fedorento na superfície de um lago ou do mar, fique longe da água. Pode ser uma perigosa proliferação de algas. Você não terá como dizer se é tóxica ou não à primeira vista. É por isso que é melhor evitá-la completamente. 3 a 4 dias antes da chegada de um furacão, o mar ou a superfície do oceano podem aumentar em até 2 metros. As ondas atingem a costa a cada 9 segundos. Quanto mais próximo o furacão, mais rápido elas quebram contra a costa. E também ficam mais altas, às vezes chegando a até 5 metros. O céu está coberto de nuvens leves e fofas. Aproximadamente 36 horas antes de o furacão atingir a costa, a pressão atmosférica começa a cair. Depois disso, o vento acelera. Nuvens finas e parecidas com cabelos aparecem no céu. 18 horas antes de o furacão atingir a costa, o céu se abre e começa a chover. A água da chuva muitas vezes inunda áreas baixas, chegando a 4,5 metros. Quando o furacão está a 12 horas de distância, um forte vendaval começa a trazer detritos soltos. 6 horas antes, a velocidade do vento já é de 145 km por hora. Isso é forte o suficiente para quebrar e até arrancar árvores, arremessar detritos grandes e virar carros. A propósito, digamos que você esteja navegando e alguns tubarões estejam circulando o seu barco. Fique de olho neles. Se os predadores de repente o deixam em paz e se dirigem para águas profundas, pode significar que um furacão esteja se aproximando. Volte para a terra firme o mais rápido que puder e avise os demais. Se durante um período de chuvas fortes você ouvir um som estrondoso, pode ser uma enchente se movendo na sua direção. Se estiver perto de um rio no momento, poderá haver destroços descendo com a correnteza. A água pode estar mudando de cor e ficando mais turva e escura. Esses sinais devem ligar um sinal de alerta na sua cabeça. Se o seu pressentimento estiver certo, não há tempo a perder. Tente fugir daquele lugar o mais rápido possível, pois inundações repentinas costumam ser letais. Se estiver na floresta, preste atenção na água dos riachos, córregos e rios. Caso estejam baixando ou subindo rapidamente, pode ser um sinal de que um deslizamento de terra está para acontecer. E se você vir a água ficar lamacenta, não espere por mais evidências. Saia da área imediatamente. Ah, que lindo! Você está caminhando com alguém e olha para o céu. O sol está um pouco diferente hoje, como se houvesse algum tipo de anel ao redor. Algo tipo um arco-íris. Hã? Olha aquilo! A pessoa desgruda do celular e diz: você não deve olhar diretamente para tudo. É uma auréola solar. Precisamos encontrar abrigo agora, a não ser que você tenha o maior guarda-chuva do mundo aí. A auréola solar é um sinal da natureza de que há uma tempestade de neve ou de chuva a caminho. Ela é causada por nuvens formadas por zilhões de pequenos cristais de gelo, voando a cerca de 6 km de altura. A luz solar atravessa esses cristais, o que faz com que ela se divida e refrata, assim como quando tem arco-íris. Porém, não olhe diretamente para a auréola do Sol. Vai ser tentador, pois não é algo que se vê todos os dias, além de ser muito bonito. Mas a luz ultravioleta pode queimar o tecido exposto da sua retina e causar sérios danos, então não vale a pena. Pegue um óculos de sol e pronto. Esse fenômeno dura cerca de 40 minutos. Essas nuvens são as mesmas que às vezes podem formar um anel assustador ao redor da Lua.
A natureza envia os primeiros sinais de desastres de muitas maneiras diferentes. Árvores em forma de J podem significar que um deslizamento de terra está se aproximando. Como o solo está se movendo lentamente, elas ficam dessa forma por conta própria. Tente encontrar uma área plana e evite chegar perto de qualquer árvore, a menos que tenha força sobrenatural. Você está passeando na praia, areia, sol, nenhuma nuvem no céu. Então, do nada, vê a água voltando, se afastando da costa. De repente, consegue até ver pedaços de coral, pequenos peixes e outros pequenos animais marinhos aleatórios. Isso é um bom sinal para ir embora, porque pode haver um tsunami a caminho. Ele se forma quando há um terremoto debaixo d'água e pode atingir a costa a 800 km por hora. Acontece principalmente no Oceano Pacífico, mas para que arriscar? Se houver uma faixa de água agitada na praia, fique longe. Pode haver uma corrente de retorno sob a superfície que pode ser extremamente perigosa. Às vezes, as ondas atingem a costa de uma forma estranha, o que forma essas correntes. Você pode ver um vão estranho nas ondas ou notar pedaços aleatórios de algas marinhas indo em direções diferentes. Se alguma vez se encontrar preso em uma correnteza, tente se manter à tona e não desperdice sua energia nadando contra a corrente. Grite por ajuda e tente flutuar ao longo da praia. Depois de sair dessa área, nade diagonalmente até a costa. Se você estiver no oceano e vir um grupo de tubarões nadando, ok, este cenário não parece bom de jeito nenhum. Bem, a boa notícia é que eles não estão necessariamente vindo atrás de você. A má notícia? Podem estar tentando escapar de uma grande tempestade tropical ou mesmo de um furacão. Os tubarões conseguem sentir essas coisas, então, quando a natureza fica enfurecida, eles se agrupam e nadam nas profundezas da superfície até que fiquem em segurança. Talvez você não devesse segui-los. Boa sorte. A regra de ouro desde os tempos antigos é: siga os animais. Insetos, ratos e cobras deixam suas casas alguns dias antes de grandes terremotos. Os cientistas não conseguem identificar ou realmente explicar como eles sabem o que está por vir. Parece que os animais realmente conseguem sentir terremotos. Talvez porque sejam capazes de sentir aquelas pequenas ondas de choque iniciais que não percebemos. E se você vir animais correndo na sua direção, isso pode significar que você está prestes a ser o café da manhã de algum deles. Ou significa que há um incêndio florestal de onde eles vêm. Anfíbios como sapos, rãs e salamandras tentam se proteger, enterrando-se no solo. Outros simplesmente correm. Antes de começar a disparar com eles, verifique se consegue ver a fumaça, para não sair correndo à toa. Bem, não são apenas animais. Nós também conseguimos detectar sinais de alerta. Por exemplo, se você percebe que os seus pelos e cabelo começam a arrepiar de repente e suas joias começam a vibrar, proteja-se imediatamente. Um raio pode estar prestes a atingir algum lugar próximo. Se estiver ao ar livre e não puder entrar em uma casa, certifique-se de: não ficar perto de qualquer estrutura alta, não deitar no chão, não ficar perto da água, não procurar abrigo sob uma árvore isolada, não ficar parado em uma área aberta, e não ficar no topo do Empire State Building, pois ele é atingido centenas de vezes por ano. Você gosta de esquiar? Tudo é diversão e brincadeira até que fique tudo branco. Avalanches podem se mover a até 130 km por hora, então tome cuidado com alguns sinais de alerta. Parece que está oco quando você anda na neve? Há rachaduras em torno dos seus pés? Dá pra ver uma grande avalanche chegando? Hora de se mandar! Às vezes, uma tempestade mistura sua luz azul com a vermelha do sol, e você obtém um verde bem impressionante. Aprecie de uma distância segura, de preferência dentro de casa. Essa nuvem super alta de tempestade geralmente significa que haverá granizo, ou pior, um tornado. Encontre abrigo em algum lugar, como em um estacionamento subterrâneo ou um porão. Pode ser que seja um pouco constrangedor se você estiver errado. Ok, sabemos que vulcões podem ser perigosos, mas e os lagos perto deles? Tem alguma coisa que não seja sinal de perigo? Esses corpos de água que estão perto de algo fervente que nunca esfria. Então, vulcões são como latas de refrigerante agitadas com força, apenas esperando para explodir. O magma que está no subsolo, na verdade, empurra o dióxido de carbono para o fundo do lago, e esse gás fica lá, esperando. Então, mesmo algo chato como a chuva pode perturbar demais o lago e... BAM! Ou BUM! Você entendeu? Mergulhar, nadar, submergir com o snorkel. O mar pode ser incrível, mas é bastante imprevisível. Quando duas correntes marítimas se chocam, elas podem criar um mar cruzado. Parece muito legal de longe, mas pode ser muito perigoso para nadadores, surfistas ou até mesmo navios.
Há uma forte corrente circulando sobre a superfície. Você está caminhando na praia, aparentemente toda a boa história começa assim. E de repente, uma caverna. Isso é muito legal. Você provavelmente deveria ir lá, explorar um pouco e... Não, se houver lua cheia, pode não conseguir sair dessa caverna. A lua cheia afeta a maré e a deixa mais baixa do que o normal. Essa caverna pode ficar mais acessível, mas em vez de uma aventura emocionante, você pode acabar preso lá até a próxima lua cheia. É bom levar um lanche bem generoso. Uma nuvem de parede é uma daquelas coisas que o deixam animado e ao mesmo tempo com medo de ver. Assustado porque não dá pra saber o que é e animado porque, bem, com que frequência se observa algo assim? O que quer que você sinta, diga às suas pernas para começarem a correr. Durante uma tempestade, essas nuvens ficam mais baixas do que qualquer outra coisa e podem ter até 8 quilômetros de comprimento. E se elas começarem a girar, bem, a Dorothy foi parar em Oz. Vai saber o seu destino. Em 2009, na Itália, um homem estava na cozinha e então viu algumas luzes piscando. Ele sabia exatamente o que fazer. Levou a família para um lugar seguro e, alguns segundos depois, um grande terremoto atingiu toda a região. A família sobreviveu graças à reação rápida dele. O cara sabia que aquelas luzes trêmulas eram, na verdade, um sinal de um terremoto próximo. As pessoas têm visto essas luzes misteriosas há muito tempo. Algumas pensavam que era até algum tipo de sinal vindo do espaço. Os cientistas nunca costumavam levá-las a sério, mas depois da invenção da fotografia, mais e mais evidências dessas luzes estranhas apareceram. Logo, percebeu-se essa conexão. As luzes aparecem e logo o terremoto começa. Depois de cavar um pouco, os pesquisadores encontraram alguns registros dessas luzes de terremotos de centenas de anos atrás. Chamas azuladas saindo do solo logo antes de um terremoto. Oh, assustador! Oceano! Fala sério, você de novo? Ok, só mais uma. Se você vir que o mar ficou todo marrom avermelhado, não entre na água ou em qualquer lugar perto dele. Essa maré vermelha é causada por algas tóxicas e isso é algo possível de se encontrar no mundo todo. Elas podem estar lá mesmo, se o oceano for de uma cor normal. Se pegarem em você, podem causar alguns problemas de saúde. Enxague-se com água doce o mais rápido que puder. Boom! Essa palavra não chega nem perto de representar a explosão mais forte que você já viu. E o mais importante é que é um lago que acabou de explodir. Tudo o que você queria fazer era soltar alguns fogos de artifício neste lugar pitoresco. Mas não deve ter visto a placa de alerta "Perigo, fogo estritamente proibido" ao longo do caminho. E agora a parede de água fumegante está se aproximando rapidamente de você. Mas, primeiro vamos voltar ao início de tudo. Você está em Alberta, no Canadá, e acaba de chegar ao Lago Abram para a caminhada da sua vida. Ele está congelado e a vista é incrível. Aquelas bolhas sob o gelo parecem centenas de águas-vivas congeladas. Na realidade, são de metano, que é um gás tóxico e altamente inflamável produzido por bactérias que vivem no fundo do lago. Por isso aquela placa avisa que, se acender um fósforo no gelo, pode colocar fogo em tudo. Felizmente você viu o alerta no caminho para lá e guardou os fogos de artifício que queria estourar. Um outro lugar, uma outra hora. Em outro lago, este não está congelado. Na verdade, ele provavelmente não vê o inverno desde a última era do gelo. Estamos em Camarões agora, e o lugar se chama Lago Nyos. Parece tranquilo, mas não se engane. Suas águas laranja amarronzadas escondem um segredo mortal. O local fica sobre uma área altamente volátil e as fissuras no fundo liberam grandes quantidades de dióxido de carbono. Quando o solo se movimenta, esse gás sai do lago e flui por quilômetros ao redor. As concentrações são tão altas que uma única aspirada faria você desmaiar e a chance de acordar seria 0. Você entendeu? Mas a coisa mais sinistra sobre isso é que o CO2 não tem cheiro e nem cor, então você nem perceberia. As autoridades locais instalaram um sistema de canos que drenam o gás, tornando-o relativamente seguro para pessoas e animais nas proximidades. E outro lago tóxico, o Kivu, que fica na fronteira entre o Congo e Ruanda, foi feito para fornecer energia para milhões de pessoas graças aos seus gases. Enquanto estamos na África, a depressão Danakil, na Etiópia, também vale uma visita daquelas de arrepiar. Batizado de o lugar mais quente da Terra, com certeza faz jus ao nome. O buraco é cheio de nascentes extremamente quentes, lagos de ácido tóxico e vulcões ativos. A paisagem é no mínimo surreal e é provavelmente o único local habitado no planeta onde não pode existir nenhuma vida.
Sim, isso é incoerente, eu sei. O povo Afar vive aqui o ano todo e coleta sal ao redor das nascentes para comércio, enquanto os cientistas não conseguiram encontrar nenhuma evidência de vida microbiana nelas. Os humanos são conhecidos por se estabelecerem em lugares que a maioria evitaria com prazer. Veja o Monte Tambora, na Indonésia. Milhares de pessoas viveram nas encostas e ao redor dele por séculos, até o fatídico dia em 1815. Tambora é um vulcão e naquele ano decidiu entrar em erupção, resultando em uma explosão que destruiu tudo na ilha e foi ouvida a quase 1.600 quilômetros de distância. Ele expeliu tanta cinza vulcânica que ela caía em camadas nas ilhas vizinhas e acabou provocando um ano sem verão em todo o hemisfério norte. Foi a erupção mais grandiosa dos últimos 10 mil anos. E o Monte Tambora ficou cerca de 1.524 metros mais baixo depois disso. Mas voltando à nossa época, há uma ilha na qual você não terá permissão para visitar, mas aposto que não iria querer de qualquer maneira. A Ilha das Cobras, aqui no Brasil, é o lar de milhares de serpentes, como o próprio nome já diz. No momento em que você pisar lá, corre o sério risco de ser picado por uma víbora. É o único lugar onde você pode encontrar uma jararaca ilhoa. O tipo de encontro de uma só vez na vida, literalmente. Este lugar é tão perigoso que as autoridades proibiram turistas e quaisquer outros visitantes incondicionalmente. Ok, vou indo nessa. Agora pegue suas roupas mais quentes e não se esqueça de um protetor térmico para o rosto. Estamos indo para Oymyakon, na Rússia. É uma pequena cidade no extremo norte que é frequentemente chamada de o lugar mais frio do planeta e onde ainda vivem pessoas. O único local com uma temperatura média ainda mais baixa é a Antártica. Isso quer dizer alguma coisa. No inverno, se você se esquecer de colocar um suéter, outro suéter, mais um suéter e um sobretudo de pele, irá congelar até os ossos em alguns segundos, pois as temperaturas aqui caem para congelantes menos 71 graus. Frutas frescas viram pedaços de gelo em minutos e ficam tão duras que daria para pregar um prego na madeira com uma maçã. Antes que você congele aí, vamos para um lugar onde nenhum barco irá levá-lo. A Costa do Esqueleto, na Namíbia. Na verdade, só se pode ir até lá dirigindo ou voando, pois barcos e navios não chegam perto. As águas são traiçoeiras. Vendavais repentinos jogam os navios e rochas pontiagudas escondidas debaixo d'água adoram se chocar contra seus cascos. A própria costa se estende por centenas de quilômetros e é dividida em partes ao sul e norte. Os visitantes em veículos terrestres são permitidos livremente no sul, mas apenas cerca de 800 pessoas por ano podem ir até a parte norte, e somente com visitas guiadas. Dizem que existem pessoas perdidas nesse deserto para sempre, e o lugar é assustador. Seu nome deve-se a inúmeras carcaças de animais encontradas. Ainda assim, cerca de 50 mil indígenas conseguem sobreviver ali, junto com animais que se adaptaram. Focas, lagartos, hienas e até elefantes. Você esperaria uma máquina de destruição ativa em qualquer lugar, menos no coração da Europa. Nápoles, uma das cidades mais famosas da Itália, foi construída no topo de um supervulcão ativo. Em 2018, os cientistas perceberam que essa montanha monstruosa estava acumulando magma em suas profundezas. Eles dizem que não é provável que entre em erupção num futuro próximo, mas há um vulcão menor e não menos perigoso, a apenas alguns quilômetros de distância, o terrível Vesúvio. Você deve se lembrar da catástrofe da cidade romana de Pompeia, há cerca de 2000 anos. Você talvez, mas eu não estava por perto naquela época. Ele está ativo há muito tempo, e tanto os moradores quanto os turistas que vão até Nápoles colocam suas vidas em risco diariamente na cidade. Mas ei, enquanto estiver por lá, não deixe de experimentar a pizza. O nordeste da França também é um lugar hostil. Uma sequência de áreas foi apelidada de Zona Vermelha e declarada fora dos limites desde 1920. Se por acaso você estiver na região, verá apenas plantas murchas e a terra árida. Um grande contraste com as paisagens exuberantes do resto do país. O solo e o ar são tão poluídos ali que as pessoas são proibidas de se aproximar por medo de asfixia. E, em qualquer caso, nada nem ninguém consegue viver na Zona Vermelha no momento. Há uma ilha habitada no Japão que já foi fechada para viagens aéreas por 8 anos. Miyakijima é basicamente um vulcão no qual as pessoas vivem em suas encostas. Ele entra em erupção aproximadamente a cada 20 anos, e a mais recente foi em 2000. Em vez de derramar lava, expele enormes nuvens de gases sulfúricos tóxicos.
Ei, não se esqueça da sua máscara. Por falar nisso, no auge da sua atividade, os moradores da ilha tiveram que usar máscaras de gás em todos os momentos. E mesmo anos após a erupção, continuavam carregando-as em caso de necessidade. Ei, eu me identifico com eles. Não muito longe dali, na região de Kamchatka, na Rússia, há um vale incrivelmente lindo no qual você não quer ficar por muito tempo. Ele é sinistramente chamado de Vale da Morte e fica na base de outro vulcão ativo. Quando a montanha solta seus vapores, spoiler, muito frequentemente, os gases tóxicos mais pesados do que o ar descem as encostas e vão direto para o vale. As criaturas menores não têm chance de sobreviver respirando isso tudo, e os animais e humanos maiores teriam dificuldade para sair ilesos. Outro destino mortal de férias é o Estreito de Saltstraumen, na Noruega. Ele parece sereno e belo, e você quase pode sentir um chamado dele para dar um mergulho e se banhar nas suas águas. Porém, não faça isso. A cada 6 horas, o calmo estreito se transforma em uma massa barulhenta com redemoinhos enormes e fortíssimos. E tudo isso é por causa de uma corrente marinha entre 2 fiordes conectados pelo estreito. De qualquer forma, na maré alta, o fluxo de água é muito grande para o estreito, tornando-o uma armadilha mortal para nadadores e barcos. Na Bolívia, há uma longa estrada de 72 quilômetros que apenas os mais corajosos se atrevem a percorrer. A rodovia Yungas passa ao longo de uma cordilheira e é uma grande atração para os ciclistas que querem fortes emoções. Uma nova passagem que contorna os trechos mais perigosos do percurso foi construída, pois a estrada original era muito estreita, sem guarda-corpos e um abismo de um lado e uma ladeira acentuada do outro. Os frequentes deslizamentos de terra, nevoeiro e chuvas tornaram o ciclismo no local extremamente perigoso e imprevisível. O que, obviamente, nunca interrompeu os caçadores de adrenalina de todo o mundo em busca de um passeio de bike como nenhum outro. Se você gosta de águas termais, também pode adorar uma visitinha ao Lago Fervente em Dominica. Ou não. Localizado em um parque nacional, é uma cavidade cheia de água fervente dos rios nas proximidades. E se mantém quente devido às nascentes extremamente quentes de gás tóxico. E os vapores acima da superfície também são tóxicos. O lago atrai turistas, mas chegar muito perto pode ser bem perigoso. Sabe-se que ele rompeu, inundando a área ao redor com nuvens de gás. Alguém aí quer fazer uma visitinha? Alguém?